Eu nasci em Minas Novas, numa casa política. Meu pai era prefeito de Minas Novas, já tinha sido antes deputado, e foi nesse clima, nesse ambiente, em que eu fui formado. Uma casa modesta, a minha mãe era de Teoflotone, dois avós, tanto o paterno quanto o materno, juízes, não é? O meu avô paterno eu não conheci, foi embaixador, foi deputado constituinte em 91, foi senador estadual, morreu, aliás, antes de assumir o Senado estadual. E o meu avô materno, que era juiz de direito em Minas Novas, depois em Teoflotone, esse eu conheci. Tive uma infância, como toda criança, né, como todo jovem, estudando nas escolas daquele tempo, lá em Minas Novas. E em 1943 eu vim para o Instituto Padre Machado, para o internato do Padre Machado, que era um colégio que disputava com o Colégio Arnaldo na época a primazia da excelência em matéria de ensino. E o Padre Machado era dirigido pelo professor Lara Rezende, que além da preocupação em incutir nos jovens um espírito de civismo assinalado, né? Ele fazia todas as noites, depois que o colégio mudou-se lá para a Avenida do Contorno, tinha um auditório muito grande, muito confortável, todas as noites os internos se reuniam para ouvir dele uma parênese, uma pregação de ordem moral. E eu me recordo com grande precisão os ensinamentos, tanto religiosos quanto morais, do professor Lara Rezende. Fiquei lá interno 8 anos, terminei lá o curso científico. No Padre Machado eu recebi o meu primeiro prêmio, né? Ganhei o prêmio de História, ainda no primeiro ano de ginásio, outorgado pelo professor João Etienne Filho, de quem eu tive a honra mais tarde de ser confrade da Academia Mineira de Letras. Ainda quando estudante, eu fui trabalhar na chefia de polícia, como datilógrafo. Era chefe de polícia o Dr. Luiz Soares da Rocha. É provável que tenha sido até por influência do meu pai, que era deputado constituinte, né? Mas, em função das relações dele, eu fui para lá como oficial de gabinete, ou melhor, auxiliar de gabinete, datilógrafo, cuidava de redação, e lá fiquei até o final do governo Juscelino, quando entrou o Clóvis Salgado, com quem eu mantinha muito boas relações, por força do movimento operístico de Belo Horizonte, do qual eu participava. Eu era da Sociedade Coral de Belo Horizonte, participava do coral. Depois eu fui presidente da Sociedade Coral. E com a ida de Clóvis Salgado para o Palácio, ele me convidou, eu fui lá para ser um dos redatores do Palácio. Na eleição para deputado, a primeira, é claro que a presença minha no gabinete do Bias Fortes ajudou-me a formar relações nos municípios, mas, em verdade, eu fui usufrutuário do colégio eleitoral do meu pai, que também naquela época foi eleito deputado federal. Foi eleito ele federal e eu fui estadual. E entrando na Assembleia, eu fui o caçula, era o mais novo da Assembleia, com 27 anos. Qual partido? PSD, sempre no PSD. Quer dizer, por que o meu pai foi para o PSD? Porque ele fazia parte do governo que veio com a Revolução de 30, prosseguiu com o Valadares, e o Valadares, a história dará conta disso um dia. Ele fala algumas coisas no livro dele, Tempos Idos e Vividos, mas o Valadares fez uma coisa genial ele era um grande político. Quando ele percebeu que era inevitável o fim do Estado Novo,
O Valadares sentiu isso, tanto que ele fez algumas instâncias junto a Getúlio Vargas para tentar fazer com que o Getúlio se antecipasse aos acontecimentos, o que não é fácil muitas vezes para o caudilho que está no pleno exercício do poder. O Valadares pegou aqui em Belo Horizonte um trem, um comboio ferroviário, e onde havia possibilidade de trafegar com esse comboio rodoviário, ele foi numa viagem administrativa na qual ele realizou a grande tarefa de organização do PSD. Ele justapôs as duas ações, a política e a administrativa, para formar um grande partido. E ele fez o que é considerado uma obra de engenharia política notável. Ele foi a cada município de Minas, ou nesses mais importantes, para selecionar a nata que havia de melhor. Daí ele ter feito um partido fortíssimo, que era o PSD. E eu segui essa trilha, uma trilha muito interessante, porque o PSD foi uma escola política notável. Notável. Ainda hoje eu dizia uma pessoa, numa conversa, a pessoa me disse, mas você só gosta de conversar a dois? Eu falei assim, isso faz parte da minha cultura política, né? Eu aprendi no PSD só conversar a duas pessoas. E o Valadares cunhou aquela frase, né? Conversa de mais de dois é comício. Eu diria que os partidos eram iguais. Provavelmente a UDN, como era um partido mais urbano, mais citadino, ele teria elementos de maior fulgor intelectual. O Juscelino esqueceu um pouco daquela velha política PCDista, tentou fazer uma grande coalizão nacional, inclusive trazer a UDN para perto de si, e se embreou no Planalto Central para construir Brasília. A política ficou à margem. E aí veio a eleição de Jânio Quadros. E o Magalhães cavalgou a posição de prestígio do Jânio Quadros, que era um movimento inevitável de renovação. O Jânio era um demagogo, né? Era um farsante até. A demagogia dele era tão grotesca que dava sinal de ser de farsa, né? Mesmo assim o povo elegeu. E o Magalhães cavalgou o sucesso eleitoral do Jânio Quadros e se elegeu por causa disso. A eleição do Tancredo Neves naquela época era dada como certa. Conta-se aí nas crônicas que o Tancredo já havia até escolhido o secretariado. Mas ele não contava com uma coisa, que era a outra cisão no PSD. O PSD só perdeu em Minas quando sentiu. Quando ele partiu, quebrou a sua unidade. Primeiro na época do Venceslau e depois na época do Tancredo Neves. Em 61, 60, o Juscelino começa, por imposição do Bias Fortes, que era governador do estado, a articular a candidatura de União Nacional. Ele tentava fazer o Juracy Magalhães candidato de União Nacional, trazer o DN, como eu te disse antes, ele fez uma tentativa de coalizão nacional. Mas aqui no estado ele cedeu às pressões do Bias Fortes para lançar o Tancredo candidato. E aí ocorreu um episódio que eu conto no livro da biografia do Zé Maria Alckmin, quando ele chama o Alckmin no palácio. E o Alckmin diz a ele, olha, você está tentando forçar a candidatura de Tancredo, eu quero comunicar a você que ninguém me leva para a candidatura de Tancredo. E quando eu digo ninguém, você está incluído nesse ninguém. Nem você me leva para a candidatura do Tancredo. E abriu uma dissidência com o Ribeiro Pena e derrotou o Tancredo, que perdeu exatamente, se você pegar os votos do Ribeiro Pena na eleição e somar aos do Tancredo, daria a vitória. Quando o Bias era governador, nós do PSD éramos situação e, portanto, demos apoio a algumas medidas importantes que o Bias tomou naquela época. Esse foi o primeiro período. Já o segundo período já foi a experiência do outro lado da cerca, né? Nós passamos a ser oposição. E aí eu considero o melhor tempo da minha vida parlamentar. Mais tarde eu fui fazer oposição ao governo também, mas já no Senado, que era uma situação diferente.
Mas a oposição feita na área estadual foi uma experiência indescritível do ponto de vista parlamentar, do ponto de vista político, do ponto de vista humano. Che vuoi riprendere le vecchie usanze e a voi i nuovi fiori. Ma non per dirvi come ria le lacrime che noi versiamo son false e gli spasimi e nei nostri martir non... Em 1962 eu fui reeleito, já com a votação bem mais assinalada, e aí nós já estávamos começando a participar da oposição ao Magalhães. O Magalhães foi eleito em 61 com o Jânio Quadros, e nós passamos de governo para oposição, quer dizer, nós, eu digo nós do PSD. Em junho de 64 acontece na minha vida, eu era o líder do PSD, líder da bancada. Acontece um episódio que eu acho que foi uma marca de dignidade política, de correção pessoal, de coerência partidária. Eu estava em casa, era meia-noite, passava um pouquinho, uns minutos da meia-noite, me telefona o jornalista Dalai Rocha, que hoje é juiz aqui em Belo Horizonte, por sinal um grande juiz. Ele era jornalista, me parece que do Diário de Minas. Ele me diz assim: ô Badaró, o Juscelino acabou de falar no Senado, dia 3 de junho. Eu digo, você tem o discurso dele? Eu tenho, vou ler para você. Ele leu o discurso para mim. Eu disse, ele está fazendo a sua, disse, é o canto do cisne, disse para ele. Aí eu não consegui dormir mais. E tomei a decisão de fazer um protesto antecipado à cassação que eu sabia iminente. De manhã cedo eu liguei para papai e disse a ele, olha papai, está acontecendo isso e eu vou fazer um discurso. Ele falou, você faz muito bem, essa que é a sua posição. Cheguei lá na Assembleia, ali na Rua Tamóis, né, naquela sala que, ao contrário do conforto que tem hoje, era uma sala apertada, onde ficávamos todos. Eu cheguei lá bem cedo, já com as ideias centrais do discurso na cabeça. O deputado Zé Soares de Figueiredo chegou perto de mim e falou assim, o que está acontecendo, você está preocupado? Eu digo assim, olha Zé, eu acho que nós temos que fazer um protesto contra a cassação do Juscelino, que está vindo aí. Ele falou, você faz muito bem, essa que é o nosso dever. E à tarde do dia 4 de junho, eu fui à tribuna e num cenário indescritível. Assembleia cheia, como todos os dias a Assembleia, galerias lotadas, aquele plenário ali, que era um plenário em contato com o povo, completamente lotado de gente. Eu, então, fiz um discurso que eu dei o título de Protesto de uma Geração, profligando o ato de cassação de Juscelino, que estava na iminência de acontecer. Aconteceu no dia 6 de junho, 2 dias depois. E esse discurso marcou muito a minha vida, porque eu fui depois, paguei um tributo muito pesado pelo discurso proferido. Eles me cortaram, me seccionaram a carreira política, que era uma carreira excepcional, né?
inclusive dentro do próprio PSD. Alguns homens do PSD extremamente tímidos, né? Ou intimidados. Tímidos ou intimidados. Eu paguei um tributo pesado a isso. Foi em 1982, eu fui disputar a convenção do PDS, depois de ter feito aquela viagem pelos 722 municípios. O governo colocou toda a força de pressão para que eu não vencesse o Eliseu Rezende na convenção. Quer dizer, eu quase escoteiro, sozinho, né? Mas carregando comigo uma bandeira extraordinária, que foi a bandeira do municipalismo de Minas. Nunca ninguém fez isso, visitar 722 municípios, discutindo, conversando, de que resultou um programa de governo que está atualíssimo até hoje. E o governador Francisco Pereira, que não tinha motivos maiores para atuar, atuou em função da orientação do governo federal. E o Eliseu Rezende, que nunca tinha disputado a eleição, tornou-se candidato para ser derrotado pelo Tancredo Neves depois. Né? Não ficou mágoa, ficou apenas um registro, né? De que ele aqui é uma figura interessante, o Francisco. O Francisco é um homem de boa vocação democrática. Né? Tanto que ele fez carreira em Minas de uma maneira muito auspiciosa. Agora, nesse episódio, ele fraquejou de uma maneira muito... E ele, na minha opinião, foi fortemente violentado por isso. Ele foi vítima de intrigas, né, que devem ter causado dificuldades. Ele tentou fazer o Maurício Campos e não conseguiu. Não conseguiu. O Maurício Campos era o prefeito de Belo Horizonte. Tentou fazê-lo, não conseguiu. Não guardei nenhuma mágoa dele. Houve, naturalmente, um retraimento, né? Mas ele cumpriu apenas uma orientação do governo. Napoleão dizia que política é destino. Quando eu estava fazendo a biografia do Alckmin, eu fui ao Rio de Janeiro visitar o Joaquim Ramos, que era meu velho amigo, amigo do meu pai e tal. Era um dos líderes do PSD nacional, lá de Santa Catarina, irmão do Nereu Ramos, irmão do Celso Ramos, que foi governador. E o Joaquim Ramos, foi na casa do Joaquim Ramos que se deu o encontro do Juscelino com o Castelo. E o Juscelino foi lá, e lá ele assumiu o compromisso de votar no Castelo Branco. E votou. E só diz o Joaquim Ramos que o Juscelino apenas disse: meu único compromisso que eu quero do senhor é do senhor fazer eleição. E o Castelo estava dentro do programa dele fazer eleição. Só que ele foi vencido pela linha dura da ala militar. O Joaquim Ramos me disse nesse dia que o Juscelino estava muito impaciente. Segundo ele soube depois, estava havendo na porta do apartamento dele um movimento de certo número de pessoas comandadas pelo Rafael Magalhães, pressionando o apartamento dele, dando vai, essa coisa toda, né? Ele ficou incomodado e logo que ele falou isso com o Castelo Branco, ele pediu licença e se retirou. Isso eu conto parte disso no livro do Alckmin. Já tem vários depoimentos também nessa direção. O Amaral Peixoto também confirma essa versão. Ele assumiu o compromisso e cumpriu. O PSD aderiu ao movimento revolucionário. Aderiu completamente. E na composição que se fez política para fazer a chamada travessia, que era uma tentativa de fazer uma travessia, né, para um possível regime democrático, que era o compromisso de Castelo Branco. Para isso era bom ler, por exemplo, os meus dias de Castelo Branco, do Luiz Viana, a biografia do Castelo Branco, em que ele detalha todas essas coisas, inclusive a participação do Juscelino, porque ele foi um dos que foi à televisão, ou melhor, ele foi à televisão justificar o ato de cassação do Juscelino. O Alckmin não participava disso. O Alckmin tinha as galas do cargo, mas não tinha poder. Ele não tinha poder, ele apenas compôs uma situação política. Poder ele teve uma vez quando a FAB forneceu a ele um avião bimotor, com o qual ele percorreu o estado, visitou o estado todo. Foi uma coisa extraordinária. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo nessa viagem, pelo norte de Minas, pelo Bocaiúva, pelo Triângulo. Foi uma coisa extraordinária. Mas o Alckmin, o Juscelino, compreendeu muito bem qual era a posição do Alckmin.
Quer dizer, o Alckmin foi indicado pelo PSD contra o Auro Moro Andrade para ser o vice-presidente na chapa que se formou com a eleição indireta do Castelo Branco dele. Nesse período em que o Magalhães governava, o PSD ficou na oposição, que era o nosso lugar. Aí vai para a Assembleia o Hélio Garcia, que era líder do Magalhães, e eu era líder do PSD. E, amigos aqui de longa data, não nos foi difícil estabelecer um clima de convivência, mas um clima de convivência que não elidia a nossa ação parlamentar no sentido de obstruir tudo aquilo que nós achávamos que não era bom. Então era um clima de convivência, mas ao mesmo tempo nós sabíamos que somente pela oposição é que nós poderíamos sobreviver. Não é? E aí começa o approach do político do Magalhães com relação às esquerdas. Né? O Magalhães encosta no Brizola, encosta no Jango, faz do Cláudio Beat-Riani um seu porta-voz. E essa coisa em grande efervescência. Vem a renúncia do Jânio. Todos esses episódios, seria fastidioso até falar nisso, mas e o Magalhães entregou-se a essa linha. De repente, o Magalhães rompe, faz a transposição para aderir à articulação do movimento militar de 64. E nós do PSD, que antes éramos contra o Magalhães, por força dessa tentativa de esquerdização, há um episódio curioso que foram as caravanas coordenadas pelo movimento ruralista, e numa delas o padre Vidigal, que era um orador vigoroso, deve ser, até hoje, um orador e um pensador vigoroso, ele cunhou uma frase interessante: armai-vos uns aos outros, né? Lá na cidade de Curvelo. Então o PSD estava engajado nessa luta contra a posição do Magalhães. Mas de repente o Magalhães mudou de lado e aí mandou para a Assembleia um projeto criando 3 secretarias de emergência para a hipótese, já em véspera de deflagração do movimento militar, para a hipótese de fracasso do movimento, criar uma área liberada no Espírito Santo. Então seria o quê? Uma secretaria para o Alckmin, para ser ministro da Fazenda, Milton Campos para ser ministro da Justiça e Afonso Arinos para ser ministro das Relações Exteriores, desse governo que ia ser implantado no Espírito Santo na hipótese de fracasso do movimento. O movimento não fracassou, era uma ação fantoche do João Goulart e desses esquerdistas. Então, temos aí o movimento militar de 64. As 3 pessoas mais evidentes que deveriam ser objeto de alguma ação punitiva dentro daqueles critérios estabelecidos pelo movimento revolucionário, que era um movimento contra o Jean Goulart. Os 3 elementos mais em evidência eram o deputado Simval Bambirra, o deputado Gomes Pimenta, conhecido como Dazinho, e o deputado Claude Smith-Riani. Um determinado dia, eu era líder do PSD. A Assembleia me parece que era presidida pelo deputado Jorge Vargas ou Walton Goulart, não me recordo mais, mas era da UDN, o governo era Magalhães Pinto. Aí nós fomos convocados para uma reunião na mesa, no gabinete do presidente. E é bom assinalar que a Assembleia era ali na Rua Tamoios, sem aquele conforto que tem hoje no Palácio da Inconfidência, lá no bairro, na Barroca, né? Na praça ali da Assembleia, com todos aqueles equipamentos modernos, inclusive televisão. Era uma sala apertada, mas que tinha a nobreza de ser a sala do presidente. Estavam reunidos todos os líderes e nós iríamos receber a visita de um oficial do Exército. O oficial do Exército chamava-se Capitão Paulo Clementino, que era ajudante de ordens do general Guedes. Estava ali ele executando certamente ordens. O capitão Paulo Clementino chegou, nós já estávamos numa mesa redonda, aguardando por ele. Ele chegou e colocou na mesa, chegou sobraçando
um grande volume de pastas. Sentou, colocou sobre a mesa, ele estava em uniforme de campanha, vale dizer, armado, como se estivesse em pleno fragor de uma batalha. O capitão expôs os motivos da sua ida lá. Fez um relatório com aqueles documentos que ele tinha na mão, com aquelas pastas, falando das atividades praticadas pelos 3 deputados que, para as Forças Armadas, eram consideradas subversivas. Ele terminou a exposição e diz, olha, nós não queremos iniciar em Minas Gerais um processo de cassação de mandatos. Àquela altura, já havia sido cassado o Jânio, o Zé Aparecido, o Brizola e tantos outros já no fragor no início do ato institucional número 1. Ele dizia, os militares aqui em Minas convivem muito bem com a sociedade, não querem iniciar esse processo de cassação aqui. Por isso, nós íamos pedir à Assembleia para iniciar ela própria um processo de cassação desses 3 deputados. Aí instalou-se a discussão. E, de repente, abrimos o regimento, a Assembleia tinha bons regimentalistas, né? E chegamos a uma conclusão de que o regimento não permitia que se fizesse a cassação, o ato cassatório. Aí houve uma cena insólita, né? O capitão Paulo Clementino abriu o coldre, tirou a pistola, botou em cima da mesa e diz assim, só que de agora para frente o regimento é este. Quer dizer, era a força, era o império da força. Diante disso, diante dessa situação, de fato, a Assembleia montou um dispositivo regimental e aprovou em 3 discussões, no mesmo dia, a cassação do mandato dos 3 deputados. Bom, esse é um problema a você avaliar do ponto de vista ético, do ponto de vista político, depois de cessadas todas as paixões em torno desse movimento. Eu tenho a minha versão sobre o assunto, não vou divulgá-la agora, porque não é de interesse de ninguém saber a minha opinião sobre isso. Só que nós fomos tangidos por uma situação de fato. Poderíamos ter a Assembleia fechada, como várias vezes se tentou fechá-la, não se conseguiu porque o Israel Pinheiro não deixou. O governador Israel Pinheiro não deixou. Várias vezes houve tentativas de fechar a Assembleia de Minas. Mas aí houve outro episódio, esse foi um pouco até jocoso, cômico. Um deputado do PR propôs a cassação da Marta Anaí Monteiro, que era a líder das professoras, que tinha tido um episódio com o Magalhães Pinto, com o governador, em que ela acionou o seu guarda-chuva, a sua sombrinha na cabeça do governador, aqui na Rua da Bahia, numa greve de professoras. A primeira greve de professoras que houve em Minas, nunca tinha havido coisa parecida. E a Marta era considerada uma subversiva perigosa. E, no entanto, era uma mulher de grande graça, bonita, uma senhora bonita, falava muito bem, não fala bem até hoje. Então, alguém propôs a cassação dela. E eu me lembro que, nessa oportunidade, eu disse, olha, fulano, eu não vou revelar o nome do deputado, olha, fulano, a Marta é como a Petrobras, ela é intocável. O governador Magalhães Pinto era o comandante-chefe, era o comandante civil da Revolução. Né? O Castelo já era presidente, o Alckmin tinha sido eleito vice-presidente da República, mas tudo isso não tinha efeito nenhum, porque o Magalhães era o comandante civil da Revolução. E há aqui um episódio famoso, que o Magalhães, Castelo Branco veio a Belo Horizonte, o presidente Castelo Branco, o Magalhães colocou na Avenida Afonso Pena 30 mil homens da Polícia Militar desfilando na frente do castelo, armados até os dentes, como a dizer o presidente Castelo Branco, o senhor não mexe em Minas, não. Né? Era o recado ostensivo que ele mandou. Nós fomos tangidos pelas circunstâncias e pelos acontecimentos. Uma posição para nós do PSD extremamente desconfortável. E nós estávamos lastreando a posição política do adversário nosso, que era o governador. Né? Depois, Magalhães tenta a prorrogação do mandato dele. Nós fizemos 3 meses, durante 24 horas por dia, a obstrução.
coisa que lá, os parlamentares de hoje não sabem fazer e talvez não sejam nem capazes de fazer, nem tenham determinação para fazer. Até que nós conseguimos uma vitória extraordinária, que foi lançar o problema da prorrogação para o ano seguinte, há tempo já, isso já foi em 64, já tinha havido a Revolução. Bom, aí nesse período de 64, nós fizemos uma entente com o Magalhães. Naquele tempo eu tinha uma voz de barítono muito bonita, cantei a ópera há muitos anos, quando estudante, e eventualmente as pessoas me chamavam para cantar nos casamentos, cantar a Maria, o Pano Evangélico e tal. E mais famoso ficou ainda o barítono, quando o Alberto Deodato publicou uma crônica sobre isso e sobre o Delfino de Paula Ricardo, que era o juiz de paz, para dizer que casamento, onde o Delfino atuava como juiz de paz, e eu cantava como barítono, dava sorte para os noivos. Então, todo dia eu recebia um convite para cantar, até que eu tive que cortar, porque não dava conta mais de continuar. Mas o Magalhães, então, me chama para ir ao Palácio. Eu avisei a bancada que eu iria ao Palácio e cheguei lá no Palácio da Liberdade. O governador Magalhães Pinto estava sentado numa cadeira ortopédica. Ele estava com um problema de coluna. Muito simpático, me tratou muito bem, e ele estava com uma conversa que não chegava ao fim. Não dizia os motivos da convocação, ele não chegava. Ficamos conversando e tal, muito cordialmente. Aí ele disse assim, olha, Badaró, a Berenice mandou fazer a você um pedido. A Berenice era a mulher dele. Eu digo, pois não, governador, estou às suas ordens. Ela queria que você cantasse no casamento da Maria Virgínia. O que você acha que eu respondi? Eu falei, com muita honra, com muito prazer. Quem estava cantando era o Ricardo Vilas, né? Ricardo Vilas era o pseudônimo que eu usava na ópera. Eu tenho 5 óperas gravadas ao vivo. É? Tenho 5. Tenho o Rigoletto, tenho a Traviata, tenho a Lucia, tenho o Ipagliatti e tenho a Bohème. Tem essas 5 óperas, que a Rádio Inconfidência, ela transmitia a ópera ao vivo. E eu, então, depois eles me davam aquelas fitas guardadas aí como lembrança, né? Não tem maior importância, mas foi um período muito atraente da minha vida, muito agradável, muito feliz, né? O Sebastião Paes de Almeida foi candidato do PSD um pouco contra a cúpula do partido. O velho PSD não queria, porque era uma espécie de agressão à cúpula, ou uma revogação, ou uma aposentadoria de todas aquelas lideranças. Mas ele veio sob a égide do juscelinismo. Renato Azeredo, Carlos Murilo, essa coisa toda. E com aquela fama de homem poderoso, homem de fortuna, acabou se impondo ao PSD, por força do juscelinismo. Ainda havia a cassação do Juscelino a criar para o PSD uma espécie de desejo de vingança, né? Uma vendetta. Sebastião Paes de Almeida foi escolhido candidato porque tinha o símbolo de uma vendetta contra os militares, por causa da cassação do Juscelino. Me recordo bem
que saíram daqui 3 deputados da UDN. Um deles eu me lembro bem que foi o deputado Carlos Eloy Guimarães. Foram a Brasília e, junto com o deputado Bilac Pinto, procuraram o Castelo Branco com relação para opor embargos à candidatura do Paz de Almeida. O Castelo disse: não se precisa preocupar que o senhor Sebastião Paz de Almeida não será candidato em Minas. A UDN entrou com a impugnação dele perante a Justiça Eleitoral. Aqui, a Justiça Eleitoral deferiu a candidatura dele por 4 votos a 3, e lá em cima ela foi golpeada com o voto do ministro Hahnemann Guimarães, né? E acabou com a candidatura Paz de Almeida. E aí aconteceu um fato singular. Sebastião de Almeida saiu na convenção. No dia seguinte da convenção, nós pegamos o avião aqui e fomos para o Triângulo. E aí esse assunto me puxa outro. É que nós tínhamos uma coligação com o PR, nós do PSD, que era extremamente onerosa para o PSD. E eu, deputado estadual, comecei a fazer uma articulação contra a candidatura do PR, contra a aliança do PR. E para dar configuração prática a isso, eu procurei o deputado Picaneto, que era o nosso guru lá, né? Era o homem mais experiente da bancada, e dizer: olha, Pio, você é o nosso líder, para dar sentido prático a essa tese, é preciso que alguém assuma a condição de candidato a vice-governador pelo PSD. Nós não queríamos uma chapa de coligação. Nós não queríamos uma chapa de coligação. Mas é que você tem que ser o candidato. E aí o Pico disse: não, mas eu não quero, eu não posso. Aquela desculpa. Eu digo: então, se você não puder, eu vou ser. E aí saí candidato. E na bancada estadual, eu, deputado de primeiro mandato, segundo mandato, perdi por 1 voto. Num episódio que não vem ao caso assinalar, mas deu ao PSD a condição de, depois do episódio Sebastião Paz de Almeida, ter o vice-governador também. A chapa foi Israel e Picaneto. Mas nós já estávamos na campanha de Sebastião Paz de Almeida. Eu me lembro bem que logo depois da convenção, no dia seguinte nós fomos para o Triângulo. E o primeiro comício foi em Ituiutaba. De lá nós fomos a Campina Verde. De Campina Verde nós fomos para a Bagagem, a Estrela do Sul, que era a terra de Sebastião Paz de Almeida. Em frente àquele cinema que ele construiu, era um filho muito estimado lá em Estrela do Sul, Sebastião. Nós estávamos no palanque, o Israel estava presente, chega um emissário de Brasília, comunicando ao Israel que o Valadares tinha tido um pequeno insulto coronariano e o convocava urgente a Brasília. O Israel se afasta, vai para Brasília e lá ficou decidida a sorte da candidatura dele ao governo do Estado. Você vê que o destino é muito caprichoso. Ele uma vez me disse: olha, você não sabe o quanto eu lutei para ser governador de Minas. Quando eu já tinha desistido da ideia, o cavalo passou arriado da minha porta, eu montei nele. O Israel foi, de repente, o nome escolhido, contra o qual não se opunham resistências militares. Há até uma versão de natureza pessoal que diz o seguinte: tanto foi o caso do Israel e o Negrão de Lima, no Guanabara. Negrão de Lima foi padrinho de casamento do Castelo Branco. E o sogro do Castelo Branco era amigo fraternal do presidente João Pinheiro. Esses lances, esses dados familiares, essa trama familiar em Minas, sempre prevaleceu muito na política de Minas. Sempre foi muito importante. Talvez não como um dado decisivo, mas como um dado formador de situações e de decisões. Houve uma reunião na casa do Júlio Soares, com as bancadas federal e estadual, ou grande parte delas.
E esta história muita gente não sabe, mas o Juscelino nos manda para a arena para dar suporte a Israel. Ele diz assim, só não devem ir para a arena, naturalmente, o Tancredo por causa da caneta de Getúlio, o Renato Azeredo e o Carlos Murilo porque são ligados a mim, e quem mais? Isso não devem ir, devem ficar no MDB. O que eu imagino é que o Juscelino ainda alimentava a expectativa de que o Israel pudesse ser o ponto de apoio, ou Minas Gerais pudesse ser o ponto de apoio para a retomada do poder, o que a prática mostrou que não era uma realidade. Isso só vai acontecer no final do governo de Israel, quando Alckmin leva o Israel a uma posição de resistência contra a deposição, a destituição de Pedro Aleixo, que deveria assumir a presidência da República com a doença do Costa Silva, com a morte do Costa Silva. A verdade é que nós fomos para a arena. E a composição da arena foi uma obra de engenharia política aqui em Minas, que permitiu essa convivência, não obstante, às vezes, incômoda, desconfortável, mas estabeleceu uma mecânica, ou uma obra de engenharia política chamada critérios de convivência. E com isso foi até o governo Hélio Garcia, quando ele resolveu substituir esse critério de convivência, que exigia um trabalho insano político, pela subvenção social, o que manteve sempre os deputados agregados ao governo. Eu tinha uma fazenda perto de Brasília, eu fiz lá fabricava uma cachaça deliciosa, por sinal. Fabriquei uma cachaça, eram dois tipos de cachaça, uma cachaça branca e uma cachaça tratada em tonel de carvalho. A primeira cachaça, a branca, eu dei um nome muito interessante por uma circunstância. O presidente Geisel ia para a Europa, estava descobrindo um presente para levar para a rainha. E acabou levando um tamanduá. Não sei se você sabe disso. É para o zoológico de Londres. Eu estava na fazenda, era uma fazenda lá em Buritis, onde hoje o presidente Figueiredo tem uma fazenda. Uma fazenda linda, mas terra muito ruim e tal. Mas foi o meu primeiro, o presidente Fernando Henrique. Aí eu estava lá, aí chegou uma menininha da roça puxando um filhote de tamanduá. Eu fui pedir aqui a um amigo meu de publicidade, ele desenhou o rótulo de um tamanduá bebendo uma pinga, ficou com esse nome de tamanduá. E lá em Brasília, você vê que esse negócio de biólogo me incomodava tão pouco, que eu estava lá almoçando com os jornalistas, com quem eu me dava muito bem, o Flamarion Mosley, que é aqui de Passa Quatro, né? Ele é aqui do sul de Minas. Cunhado do Zé Dirceu. Cunhado do Zé Dirceu. O Flamarion me disse assim, por que você não põe o nome da cachaça de biônica? Eu, na hora, fizemos o rótulo, a cachaça biônica. Eu não sei se tenho mais, porque ela era muito apreciada, sabe? O Figueiredo, mais tarde, em 84, e é interessante lembrar que o Figueiredo tinha visitado Minas Novas em 82, nos 250 anos da cidade. E foi um gesto de cavalheirismo dele comigo e com a cidade, e com a região toda. Para você ter ideia, nós criamos 42 postos do Banco do Brasil, instalamos postos de correio naquela região toda, uma série de atos de favorecimento da região, não é? A ida do Figueiredo lá foi um ato de prestígio, ele me prestigiou. Depois ele tornou-se meu amigo e me convidou para ser ministro, em substituição ao mineiro que saía, não é? E também aí eu pude fazer muita coisa, inclusive inaugurar a Sominas, que estava completamente entregue ao abandono, né? Estava se transformando numa grande sucata. Eu disse a ele, eu só posso aceitar ser ministro se o senhor assumir comigo um compromisso. Ele disse, qual é? Inaugurar a Sominas. Mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, não, o senhor aceita a data que eu vou sugerir e o dinheiro a gente consegue. E o Delfim, que foi um dos responsáveis pela minha indicação, o Delfim me garantiu que teria recursos para isso, né? Então nós fizemos a Sominas, nós inauguramos a Mendes Júnior, nós fizemos a regulamentação da micro e da pequena empresa. Ora, foram tantos
tantas coisas daquele período curto, né? Foi um período curto que nós realizamos como ministro do Ministério da Indústria e Comércio, ficou realmente uma marca extraordinária. Nós abrimos a exportação de café, nós rompemos o cartel de exportação de café para permitir que todas as cooperativas pudessem exportar, o que deu ao café um extraordinário alento, né? Não, quando eu deixei o Senado, o mandato de senador, antes de eu deixar o Senado, o PPB aqui precisava de lançar uma candidatura para garantir a sua manutenção no Estado, a sua fixação no Estado e a eleição dos seus deputados. E eu fui o escolhido para fazer o sacrifício. Eu também não estava muito interessado em disputar para deputado, por uma razão, é que esse tempo que eu fui afastado no Senado, houve uma grande invasão na minha região e começou a aparecer, para a desgraça da nossa região, os primeiros compradores de votos lá de grande porte. Então eu disputei o governo do Estado. E aí surgiu aquela campanha que ficou famosa com aquele... Como eu tinha visitado 722 municípios, né, a publicidade criou aquele trem de ferro andando com um coral onomatopaico, repetindo o resfolegar da locomotiva com o nome das cidades. Você sabe que isso é tão fixado, não? Em qualquer lugar que eu chego, as pessoas se lembram daquilo. Qualquer lugar do estado que eu vá. E tem muitas crianças que hoje estão adultas, né? Que naquela época ficaram seduzidas pela publicidade, que me chamam a atenção de sempre, eventualmente escrevem e tudo mais. Depois, eu não disputei mais. Disputei o mandato de deputado federal em 1990. Não tive 35 mil votos, não consegui me eleger. Foi uma luta terrível contra o poder econômico. Eu não tinha recursos para a campanha, acabei só tendo os votos do meu colégio eleitoral, que sempre foi muito fiel a mim. Isso foi me causando uma certa amargura, um certo desapontamento, de ver a presença de tantas pessoas endinheiradas e dinheiro não raro furtado do erário, né? Ou furtado ou ganho de formas heterodoxas, né? De maneira que isso tudo, eu não disputo mais o voto de deputado. Eu acho que hoje a política anda muito degradada. Há um certo... O Abigar Renault gostava de dizer que antigamente votava-se mal e escolhia-se bem. Hoje você vota bem e escolhe mal. Não é? E você tem aí um dado extremamente negativo e ruinoso, que é o dinheiro. O dinheiro perverte a eleição, corrompe a eleição. E, sobretudo em áreas pobres, como é o interior de Minas. O interior de Minas é muito pobre, muito sensível aos acenos da pecúnia, não é? Mas a política, dizia o João Mangabeira, e eu concordo com ele, é a mais nobre forma de servir a pátria, não há outra igual. Eu hoje sou o presidente da Academia Mineira de Letras, uma posição a que eu jamais aspirei, para honra minha. Estou lá já no primeiro ano, né, substituindo o presidente Vivaldo Moreira, de quem eu era vice-presidente. E estamos lá exercitando aquela atividade com grande prazer e, sobretudo, numa fase muito interessante. Foi a fase dos centenários. Mas, em verdade, ser mineiro é tudo isso, é pelo menos resguardar essas virtudes da alma mineira que são assinaladas pela prudência, pelo comedimento, pela integridade moral, pelo espírito nacional, mesmo nascido no meio das montanhas. Isso que é ser mineiro.